E no episódio de hoje, nós vamos falar sobre ansiedade. Eu vou passar para vocês 6 práticas que são importantes para quem tem ansiedade e, no final, eu vou mostrar um hábito que você pode incorporar na sua rotina que vai te ajudar muito a superar a ansiedade. Além de falar desse hábito, eu vou falar sobre a estrutura de formação de hábitos e sobre como você pode usar essa estrutura, que são 4 etapas para se construir um hábito, como você vai usar essa estrutura para construir esse hábito que vai te ajudar a superar a ansiedade. Olá, seja bem-vindo ao podcast Hábitos Controlados. Aqui você vai aprender a dominar seus hábitos para ser mais produtivo na sua rotina diária e ter uma vida mais leve e mais tranquila. Eu sou André Gendon e eu vou te apoiar nessa jornada. No episódio de hoje, nós vamos falar sobre hábitos para superar a ansiedade. Para você que tem ansiedade e gostaria de se sentir melhor, quais rotinas você pode incorporar no seu dia a dia para que você passe a ser uma pessoa um pouco mais tranquila, para que você consiga se controlar emocionalmente. O que acontece com as pessoas ansiosas? As pessoas ansiosas, normalmente, elas têm mais pensamentos que as outras pessoas, e isso leva a mais preocupação. Por exemplo, uma pessoa normal, ela pode ter, digamos, 70.000 fragmentos de pensamentos ao longo do dia. Já uma pessoa com ansiedade chega a 120.000. Então veja que quase dobra a quantidade de pensamentos que a pessoa ansiosa tem ao longo do dia. E naturalmente isso pode levar a pessoa a ter uma série de dificuldades, como perda de foco, né, dificuldade de concentração, dor de cabeça, enxaqueca e uma série de outras consequências por conta dessa ansiedade. Então, os hábitos que a gente vai falar hoje é para que a pessoa possa se controlar um pouco melhor, certo? São questões comportamentais. Tudo que é comportamental, tudo que está disponível a você, já pré-instalado pela mãe natureza, é melhor do que você pensar em fármaco, do que você pensar, por exemplo, num tratamento mais agressivo para o seu corpo. É claro, não estou dizendo aqui que você não deva tomar medicamentos, não é nada disso, mas você deve considerar primeiro as atitudes que você pode fazer. Na dúvida, se você não tem certeza se o que você tem é ansiedade ou não, isso está te gerando preocupação, naturalmente você tem que procurar um profissional da área. Psicólogo, psiquiatra, você precisa procurar ajuda, precisa procurar alguém para conversar. De qualquer maneira, essas práticas que eu estou comentando não farão mal ao seu tratamento e você pode conversar sobre isso com o profissional que está te orientando. E a primeira questão relacionada para que você possa melhorar a sua ansiedade é a respiração. Sempre que você controla a sua respiração, você passa a atingir um nível melhor de concentração. A nossa respiração ela pode acontecer de forma involuntária, os movimentos da respiração, mas eles podem acontecer de forma voluntária também. E quando você voluntariamente controla a sua respiração, você pode conseguir atingir níveis de concentração ou de relaxamento melhores, dependendo do que você está buscando. Então, se você tem ansiedade, o primeiro ponto é pensar na sua respiração. Quais são as dicas em relação à respiração? Uma respiração mais curta, ela tende a elevar o seu nível de estresse. Você tende a ficar mais ansioso, mais preocupado, mais estressado se você faz respirações curtas. Respirações um pouco mais longas tendem a ser melhores. E um ponto importante para você entender como controlar essa respiração é que quando você expira mais lentamente do que você inspira, você tende a relaxar. Ou seja, soltar o ar devagar é fundamental para que você consiga manter a calma. Qualquer prática de respiração que você faça, quando você inspira mais rápido e expira mais lentamente, isso faz muito bem. Então, em relação à respiração, primeira coisa, tentar respirar de forma mais lenta. Segundo aspecto, tentar expirar, tentar soltar o ar de maneira controlada, um pouco mais lenta.
Na infância, as professoras ensinam as crianças lá, cheira a florzinha e assopra a velhinha. E é justamente isso. Você solta o ar devagar. Existe uma técnica que nos permite continuar com o estado de alerta, porém com mais controle emocional. Essa técnica consiste em você fazer uma dupla inspiração e depois expirar lentamente. Preferencialmente a dupla inspiração pelo nariz e você expira lentamente pela boca. Por que isso? Quando o seu pulmão está cheio de ar, você tem menos espaço para o coração. Se o pulmão está muito cheio e o coração tem pouco espaço, o coração vai ter que bater mais vezes por minuto para manter o sangue circulando. Esse acelerar do coração vai te deixar mais estressado ou mais ansioso. Então, o que você deve fazer? Você deve sempre se preocupar em soltar o ar devagar, porque soltando o ar devagar, você permanece mais tempo com os pulmões ocupando menos espaço e, naturalmente, o seu coração ele pode fazer um movimento mais amplo e esse movimento mais amplo permite que o coração diminua o seu ritmo e, consequentemente, você se controle melhor. Essa técnica de dupla inspiração e uma inspiração, eu vou fazer de forma exagerada aqui o barulho, mas você não precisa fazer o som de forma exagerada. Você pode usar essa técnica durante uma reunião de trabalho sem que as pessoas percebam. Então, de forma exagerada, eu vou fazer 2 inspirações pelo nariz e depois expirar pela boca lentamente. Ou seja, você faz uma inspiração ali, não sei, até 70%, 80% da sua capacidade, faz uma pausa, termina de inspirar e depois solta lentamente. Ok? Você pode repetir isso 3, 4 vezes no máximo, não precisa mais do que isso, que você vai perceber que em pouco tempo, depois de usar essa técnica, você já está com controle um pouco melhor. Então, dos pontos importantes é a respiração, sempre soltar o ar devagar, e no momento que você se sentir estressado, preocupado com alguma coisa que você vai extravasar, vai gritar com alguém, antes de fazer isso, use essa técnica para dar tempo para os seus pensamentos se organizarem e para que você consiga retomar o seu ritmo, que seria um ritmo mais tranquilo. Dupla inspiração e uma expiração bem mais lenta. Outro aspecto que pode ser interessante para quem precisa respirar melhor, controlar sua respiração e, consequentemente, controlar um pouco a ansiedade, é você pensar em usar muito mais o nariz. Quando você respira pelo nariz, o aproveitamento da sua respiração é melhor, porque todo o caminho que o ar faz ali nas suas narinas até chegar nos pulmões, esse caminho que o ar faz pelas narinas, o ar vai recebendo uma temperatura mais adequada, ele vai sendo filtrado, algumas impurezas param ali quando o ar está passando pelo nariz, e isso é extremamente interessante para que você não tenha uma série de doenças. Usar muito mais o nariz do que a boca. O ideal seria feche a boca. O tempo todo que você puder estar de boca fechada e usar apenas o nariz, melhora a qualidade da sua respiração. E aí, melhorando a qualidade da respiração, muita coisa vai melhorar no seu metabolismo. Então, sempre que possível, procure respirar somente pelo nariz. Um outro ponto importante para que você controle a ansiedade, naturalmente, é sono de qualidade. Tudo que você deseja aprender, qualquer hábito que você deseja construir, qualquer comportamento que você deseja construir, qualquer habilidade que você deseja, qualquer coisa na sua vida, a mudança no seu cérebro, onde isso será de fato instalado, onde você vai criar essa capacidade cognitiva de executar isso como hábito, de executar essa tarefa, essa mudança, essa plasticidade cerebral, ela só acontece durante o sono. Ou ela não acontece caso você não durma adequadamente.
a sua performance para lembrar alguma coisa é pior. Se você dorme mal, tem tanta consequência quando você dorme mal, que deveria ser proibido não ter uma noite de sono tranquila. Você piora tudo o que você imaginar quando você não dorme bem. Você vai fazer escolhas erradas na sua alimentação. Você vai fazer escolhas erradas nas suas palavras, se você não dormir bem. Você vai acabar falando o que não quer, vai acabar falando palavras negativas, mais palavras negativas, caso você não durma bem. Você terá uma performance menor no seu metabolismo, se você não dormir bem. Você tem chance de ter um descontrole aí de glicemia, piorar diabetes, etc., se você não dormir bem. Você tende a engordar mais se você não dorme bem. Então, tudo que você imagina fazer na sua vida, tudo que você deseja, seja crescer pessoalmente, profissionalmente, você depende do sono para ter isso. Inclusive, eu tenho um episódio especificamente sobre o sono, sobre técnicas de como dormir melhor, para quem está interessado nesse assunto, que vale a pena dar uma conferida. Mas, enfim, por que o sono é importante para quem tem ansiedade? Naturalmente, se você tem insônia, se você fica acordado, você vai ficar cada vez mais ansioso. Você fica acordado, você vai ter uma performance pior ao longo do dia. Tendo uma performance pior, naturalmente, você não vai ter resultados satisfatórios. Não tendo resultados satisfatórios, você vai ter mais pensamentos, mais ansiedade, mais dificuldade para dormir. Então, você precisa ter um sono de qualidade. Isso é uma coisa que é inegociável. Possivelmente, a primeira ou a única prioridade que deveria existir na vida das pessoas é dormir bem. Especificamente, se você tem ansiedade, você precisa dormir bem. E você precisa estudar, ir atrás de informações. Assista o episódio que eu comentei sobre o sono, porque se você dormir bem, muita coisa será resolvida na sua vida, até a sua saúde, tanto a saúde física quanto a saúde mental, elas dependem fundamentalmente do sono. Então, se você está ansioso, você precisa dormir bem. Ambiente tranquilo, iluminação adequada, você ter um ambiente escuro, ter um ambiente um pouco mais fresco, né? Uma temperatura um pouco mais baixa, é interessante para que você durma bem também. Dormir sempre no mesmo horário é fundamental, porque dormindo sempre no mesmo horário, você vai permitir que o seu organismo se prepare para dormir e acorde sempre no mesmo horário, e com isso você vai ter um melhor desempenho. Quando você acorda com o despertador ele pode te acordar num momento do seu ciclo de sono, que é um momento que você não está preparado para acordar ainda. Eventualmente, o nosso ciclo de sono, ele tem fases, vamos dizer ali, de 1h30. Então, você precisa calcular ciclos de 1h30 para que você acorde nessa que seria a virada de ciclo ou o fechamento de um ciclo de sono. Ou seja, você precisa dormir 7h30 ou 9 horas. Provavelmente isso é o ideal para a maioria das pessoas. É claro que, eventualmente, você pode ter um pouquinho a mais, um pouquinho a menos de sono, em termos de horário, porque você não sabe exatamente a hora que você começou a dormir. Mas quando você começa a dormir sempre no mesmo horário, a tendência é que você vai acordar sempre no mesmo horário, e aí você não precisa mais de despertador. E quando você não usa o despertador, você vai acordar no momento que é o momento que o seu organismo quer acordar, é o momento da natureza. Então, não tem a necessidade de você usar o despertador se você sempre dormir no mesmo horário, certo? O que mais que interfere na questão de dormir sempre no mesmo horário? Refeição. Você não pode fazer uma refeição e ir para a cama. Às vezes as pessoas acham que eu vou comer bastante, daí eu fico cansado e acabo pegando no sono. Sim, mas daí o seu organismo vai estar trabalhando durante a noite para fazer a digestão e você não terá condições de fazer aquela higiene mental que a gente precisa para a plasticidade cerebral acontecer. Então, você não descansa adequadamente quando você come demais. Álcool, quem bebe antes de dormir, naturalmente, o álcool ele te deixa cansado, relaxado, com vontade de dormir, etc. Isso não significa que você terá sono de qualidade. Ao contrário, quando você bebe, você tende a acordar várias vezes durante a noite. Você não percebe que você acorda várias vezes, mas você tende a acordar várias vezes e a qualidade do seu descanso piora muito. Então, o álcool também tem que ser evitado. E existem outras práticas aí que daí eu comento lá no episódio do sono.
Atividade física é fundamental para quem está ansioso. A atividade física é necessária. Quando praticar essa atividade física? Preferencialmente não praticar após as 18 horas. Por quê? Acabei de falar do sono de qualidade. Quando você pratica atividade física à noite, você aumenta a temperatura do seu organismo e você está dando sinais para o seu organismo, nessa última fase do seu dia, que você quer estar alerta por mais tempo. Você quer continuar alerta, você não quer relaxar. Você está dando sinais para o teu cérebro que você não quer dormir, que você quer ficar alerta. E aí o teu cérebro vai demorar mais para organizar os hormônios e tudo que precisa ser feito para que você consiga dormir e ter uma boa noite de sono, um sono de qualidade, certo? Então a atividade física, ela tem que acontecer. Por quê? Você pode pensar, eu sou uma mente num corpo, eu sou um corpo numa mente, mas são inseparáveis. Não há como separar corpo e mente. E naturalmente é óbvio dizer isso. É óbvio que se você é corpo e mente, se você tiver saúde física, você vai ter saúde mental. Se a tua saúde física for péssima, você não vai ter saúde mental, ponto final. Não tem o que discutir fazer ou não fazer exercício. Você precisa fazer atividade física. O ser humano, ele existe para se locomover. O ser humano não foi feito para ficar sentado. Experimente ficar uma semana sentado no quarto, todos os dias, de manhã, de tarde, de noite, para ver o que acontece com você. Naturalmente, você fica muito pior do que se você tivesse saído de casa. Então, você tem que fazer atividade física. Isso é inegociável. Nós precisamos de atividade física para controlar uma série de doenças, inclusive a ansiedade. E não fazer atividade física à noite. Então, procure colocar no período da manhã. No final do episódio, eu vou colocar qual seria o principal hábito, ou como a gente pode construir esse hábito, né, que seria o hábito mais adequado para combater a ansiedade. Mas todos esses pontos que eu estou comentando, somados, eles vão te levar a ter um controle emocional muito mais satisfatório. O sol também é fundamental, já comentei sobre isso em relação à atividade física, né? Por quê? Nós temos estruturas no nosso organismo, ou células, que são responsáveis por entender se é dia ou se é noite, e o sol faz o principal papel em relação a isso daí. Como é que o nosso organismo sabe se é hora de estar acordado ou se é hora de dormir? Pelo contato com a luz natural. Se você não tem contato com a luz natural, você confunde o seu cérebro. E ele não sabe se está de dia ou se está de noite, se você tem que dormir ou tem que ficar acordado, e de repente você vai ficar mais tempo acordado durante a noite, justamente porque você não teve contato com o sol. Então você precisa ter contato com o sol. Quais são os dois principais horários para ter contato com o sol? O início da manhã e o final do dia. Porque essa angulação diferente do sol, no início da manhã e no final do dia, quando o sol ele está mudando ali das cores de laranja para azul, né, de manhã, ou quando ele está mudando do azul para o laranja, para o escurecer à tarde, nesses horários que o teu corpo consegue captar melhor que horário é do dia, e aí o corpo se organiza para liberar os hormônios certos, na hora certa. Consequentemente, você vai ter um sono melhor e, consequentemente, você vai controlar a ansiedade. O melhor horário para que você esteja exposto ao sol, no início da manhã. Cerca ali de 1 hora depois que você acordou, você tem que acordar próximo da hora que o sol está nascendo, mas você não precisa ter contato com o sol exatamente no nascer do sol, não é isso. Mas já na sua primeira hora do dia, quando você tem contato com o sol na sua primeira hora do dia, 16 horas depois você vai ter o pico de melatonina para que você possa dormir bem. Então você precisa disso daí. Além disso, quando você desperta, quando você acorda, tem um pulso que libera cortisol que vai te deixar alerta durante o dia. Então são essas duas coisas, né? Quando você tem contato com o sol de manhã, você tem os hormônios necessários para estar alerta durante o dia, para ser produtivo, para gerar mais resultado no trabalho, para estar mais animado, para conversar mais com as pessoas, né? Você tem cortisol para fazer isso e você vai gerar melatonina à noite para que você consiga dormir bem. Então você tem que manter contato com o sol, você precisa estar em contato com o sol no início da manhã. Caso você não tenha condição de ter contato no início da manhã, no final da tarde é um bom momento também. Mas, de qualquer maneira, qualquer horário que você consiga se expor ao sol é benéfico para a saúde. Aqui, é claro, você não pode se expor ao ponto de se prejudicar, né? Não estou dizendo que você não deve usar protetor solar, que você deve passar horas e horas no sol, não é isso,
mas você precisa ter algum contato com a luz solar. Você não deve olhar diretamente para o sol a ponto de você sentir aquele incômodo, aquela pequena dor que te dá vontade de fechar os olhos. Não é isso. Contato com o sol é você estar sob a luz natural. Não precisa necessariamente olhar para o sol. E estar sob a luz natural, sem boné, sem óculos, a não ser que você tenha os olhos muito claros e você se sinta incomodado com isso, daí talvez você pode pensar em usar um boné, alguma coisa assim para se proteger um pouquinho, mas se você tem o olho escuro e está usando um óculos escuro, você está impedindo o seu corpo de saber que horas são. Você está impedindo o seu corpo de funcionar corretamente. Então você deve evitar o uso do sol. Dentro do carro funciona? Não. Dentro de casa funciona? Normalmente não. Por quê? Os vidros que nós temos, especialmente no carro, eles podem diminuir até 50 vezes a intensidade de iluminação necessária para que você consiga controlar o seu ciclo circadiano. 50 vezes quer dizer que você teria que ficar 50 vezes mais tempo exposto ao sol dentro do carro do que sob a luz natural. Então, a exposição direta à luz natural, mesmo nos dias nublados, faz toda a diferença para que você se sinta menos ansioso. Outro aspecto, a visão ampla. A nossa percepção do tempo está diretamente relacionada à nossa percepção espacial. De novo, a nossa percepção do tempo está diretamente relacionada à nossa percepção espacial. Quanto mais ampla a minha visão, quando eu enxergo o horizonte, mais tranquilo eu fico. Isso é neurológico, isso não é conversa, isso não é achismo. Você fica tranquilo quando você está exposto a um ambiente aberto, onde você consegue ver o horizonte. Você sabe disso quando você vai ao litoral, quando você vai a um rio, quando você vai a uma fazenda, você está lá no sítio, numa chácara, você fica mais tranquilo por quê? Você acha que é por causa da posição geográfica, que a tua mente sabe que você não está dentro do apartamento, você está lá numa chácara? Claro que não. Você fica mais tranquilo porque você tem uma visão ampla. E aí o contrário também é verdadeiro. O nosso famoso celular para assistir vídeos, estar ali fazendo aulas, acompanhando pessoas nas redes sociais, estudando, mandando mensagem do trabalho. O celular, ele te mantém a visão fechada, e a visão fechada faz com que você sinta que o tempo está passando de maneira rápida. Ou seja, quanto mais tempo você fica no celular, mais você acha que você está sem o controle do tempo, que o tempo está passando muito rápido, e mais ansioso você fica. Evite o uso de telas, né? À noite, principalmente, evite o uso de telas e evite o celular. Porque o celular, ele foca a sua visão, ele fecha a sua visão, e quanto mais fechada a sua visão, mais ansiedade você terá. Você precisa ter contato com ambientes abertos para que você possa perceber melhor a passagem do tempo, perceber a passagem do tempo com tranquilidade e, consequentemente, você fique menos ansioso. Visão ampla, né? Ambientes abertos é fundamental para que você consiga controlar a ansiedade. E aí eu vou juntar tudo isso no final para a gente criar um hábito que seja um hábito que vai te ajudar a reduzir o seu problema com ansiedade. Meditação naturalmente faz bem, eu sei que provavelmente é uma dificuldade enorme para quem tem ansiedade, começar um programa de meditação, mas você pode tentar fazer isso. Tem tantos e tantos vídeos que nos ajudam a fazer meditação, né? Tantos e tantos áudios aí que nos ajudam a fazer meditação, tantos livros. Procure aprender a meditar. Você não precisa começar com muita coisa, tá? Uma boa meditação, ela pode começar simplesmente com os olhos fechados e observar a respiração. Nada além disso, você não precisa de um curso de várias e várias horas para aprender a fazer isso. Sente-se numa posição onde você fica com as costas eretas, né? Ou deite-se num local que você possa deitar de uma maneira confortável e apenas perceba o ar entrando e o ar saindo dos pulmões, sem tentar controlar a respiração, sem tentar pensar em muitas coisas, você simplesmente fecha os olhos e observa a sua respiração. Ar entrando, ar saindo. Você pode até pensar nisso, né? Em inglês, in e out. In, out, in, out. E com isso você estará
Em pouco tempo você vai adquirir o hábito de meditar. Você não precisa começar a meditar 20 minutos, 30 minutos por dia. Você pode começar aos poucos. Você pode começar com 2 minutos, 3 minutos, né? Que é algo que provavelmente talvez você consiga fazer. Começa ali com 3 minutos. Depois que você adquirir o hábito de fazer isso rotineiramente, aí você pode ir aumentando esse tempo até conseguir meditar mais, certo? Então procure colocar esse hábito de meditar no seu dia. Mas, eu tenho dificuldade para fazer isso, eu não consigo fazer isso, eu não consigo achar tempo. Bom, se você não consegue achar 3 minutos no seu dia para meditar, realmente aí fica difícil, né? Encontre esse momento, né? Preferencialmente, você pode até colocar esse hábito de meditar colado a um hábito que você já faz. Então, por exemplo, se você tem o costume, não sei, no meio da manhã você sai para tomar um cafezinho e volta, procure se organizar. Sempre que eu tomar café, eu vou voltar para a minha mesa de trabalho e antes de começar a trabalhar, eu vou fechar os olhos por 2 minutos. Tá ótimo. Quando você agrupa um hábito que você já tem com um hábito que você quer criar, a tendência é que você tenha mais facilidade de criar esse segundo hábito, porque te ajuda a lembrar que você precisa fazer aquilo. É claro que você pode colocar o despertador também, né? Você pode ter um despertador ali que ele toca para você, não sei, às 8 horas da manhã, lembrando que no início da manhã é um bom horário para meditar. Tá? E é bom mesmo, né? Isso foi só um exemplo, mas o começo da manhã é um horário bom para você meditar. Tá legal? E vale a pena, né? Para quem tem dificuldade de se organizar, para quem tem dificuldade de lembrar as coisas, coloca um despertador, né? Normalmente a gente está com o celular próximo, coloca um despertador no celular escrito lá meditar, para que quando aquilo toque, você lembre que você tem que meditar. Eu uso o despertador até para desligar a televisão à noite. Às 8h30, meu celular toca para que eu desligue a televisão, para que meu filho não fique na TV após as 8h30 da noite. Todos os dias, 8h30 da noite, meu celular toca com a mensagem desligar a televisão. Ok? Então, meditar é uma boa opção. Se você tiver facilidade, ótimo. Se você tiver dificuldade, procure ler um pouquinho sobre o assunto, procure estudar um pouco sobre isso, mas não se preocupe em começar perfeito, né? A gente pode levar até 260 e poucos dias para conseguir criar um hábito. Então, resista, né? Mais de 260 dias para conseguir criar um hábito. Fazer uma coisa de cada vez, né? Então não tente fazer tudo isso que eu falei, não tente mudar drasticamente a sua rotina de um dia para o outro, você vai se sentir frustrado e dificilmente você vai evoluir. Então coloque essas práticas aos poucos na sua rotina, de maneira que você vá evoluindo, de repente você começa com uma meditação, depois você começa com uma alimentação melhor. Outro ponto é o café e outros estimulantes, né? Qualquer tipo de estimulante, especialmente se você consumir no período da noite, vai prejudicar seu sono e vai prejudicar sua ansiedade. O café, ele permanece durante horas, a cafeína fica durante horas no nosso organismo. E a cafeína não está só no café, né? Você precisa estudar sobre isso também, se você tem esse problema. Chocolate, chá preto, existem outros alimentos que têm cafeína e não apenas o café, tá? Particularmente, eu paro de tomar café após o almoço. O último horário que eu tomo um cafezinho é depois do almoço. Depois das 3 da tarde, nem pensar. Eventualmente, né, em raras exceções, quando eu estou visitando um cliente, fazendo uma negociação, e o cliente me oferece um café ali às 4 horas da tarde, às vezes eu aceito tomar o café. Desde que eu tenha feito todas as outras práticas adequadas nos dias anteriores, eu sei que eu vou ter sono na hora certa, que eu fiz exercício, eu estou cansado, meu corpo vai ter vontade de dormir, porque eu estou cansado, eu tive contato com o sol, aí eu acabo aceitando tomar um cafezinho. Mas, como regra geral, eu não tomo café após as 14 horas, porque a cafeína ela fica durante muitas horas no nosso organismo, né? Antigamente, eu tomava café às 10h30 da noite, fazia um lanche às 10h30 da noite, tomava, isso é um absurdo, né? Isso devia ser proibido. Você ir no restaurante jantar e tomar um café à noite devia ser proibido. Eu fazia isso no passado. Eu não tinha ideia que essa cafeína que a gente consome à noite, ela prejudica a liberação de dopamina, ela prejudica a qualidade do nosso sono e, naturalmente, você não vai ter desempenho durante o dia. Então, você deve pensar em parar de tomar café, no máximo até ali umas 15 horas, você tem que parar de tomar café, tá? Eu tomava café até as 10h30, depois estabeleci como regra tomar café só até as 19 horas, e durante um tempo eu fui assim.
depois eu passei para as 3 da tarde e agora eu tenho feito isso até as 14 horas. Então eu tomo café pela manhã, na hora que acordo, tomo um café, no meio da manhã, eventualmente, tomo um café, e depois do almoço tomo um cafezinho também, e aí chega de café. Café demais faz mal, né? Independente do horário, café demais faz mal. Então, ali, 3 cafezinhos é uma coisa que eu sei que não vai me prejudicar. E também existe aquela questão de você passar um tempo sem cafeína, por exemplo, ficar uma semana sem cafeína, e isso também faz bem para o organismo, mas isso é papo para outro momento. O importante para você que tem ansiedade é você pensar em não tomar café após as 15 horas, porque isso vai prejudicar a qualidade do seu sono, você vai dormir mal, não vai conseguir ter a higiene do seu cérebro, não vai conseguir ter a plasticidade cerebral necessária para o aprendizado, para construir novos hábitos e, consequentemente, você vai ter mais problemas na vida, certo? Até você pode me dizer, mas eu tomo café e consigo dormir. Eu falava isso também. Antes de eu estudar, eu falava isso. Eu tomo café e eu consigo dormir. Eu consigo dormir. Você dorme, mas a qualidade do seu sono não é a mesma. Tá? Você não tem os benefícios do sono se você usa café após as 15 horas. Claro que tem gente que resiste um pouco mais, um pouco menos, não estou entrando no mérito dessa discussão, mas como regra geral, 15 horas a gente deveria fechar todas as cafeterias e parar de comer chocolate, porque isso vai afetar a qualidade do seu sono, isso prejudica a sua saúde. E aí, né? Qual é o hábito que eu posso começar a fazer imediatamente que vai ser o matador para resolver o problema de ansiedade? Juntando tudo isso, o que você precisa fazer para superar esse problema é uma caminhada no início da manhã. E se você me disser que não tem tempo, tente se organizar, né? Tente mudar a sua vida. Mas daí, não sei, eu tenho que levar meu filho no trabalho, na escola. Leve o filho na escola, depois que levou o filho na escola, faz a caminhada. De alguma forma, você precisa ter uma caminhada no início da manhã. Quando você faz essa caminhada no início da manhã, você tem tantos benefícios, são incalculáveis os benefícios. Tá? Eu escutei uma vez um especialista em neurociências, o Andrew Huberman, falando o seguinte, né? Ele estava sendo entrevistado pelo Lewis Holmes, e o Lewis perguntou para ele, se tivesse uma única dica para você falar para as pessoas para melhorar a qualidade de vida, como neurocientista, o que você diria? E a resposta dele foi, tome sol no início da manhã. Tá? Por que a caminhada no início da manhã? Você está fazendo atividade física, que eu comentei, a caminhada. Você está tomando sol, que eu comentei. Você vai melhorar a qualidade do seu sono, que eu comentei. Enfim, estar ao ar livre caminhando vai tornar você uma pessoa menos ansiosa. Quanto tempo que você precisa fazer isso para que isso se torne um hábito e você trabalhe com mais tranquilidade em relação a isso? Pode levar, em média, aí, de 20 dias a 260 dias. Em média, de 20 dias a 260 dias. Tá? Então, se você tentar fazer, mas eu tentei 21 dias e ainda tenho aquela resistência para fazer, continua tentando. Você é mais forte do que uma batatinha, como diz o João J. Né? Se você quer fazer um regime e você perde para uma batatinha, você vai ganhar de quem? Tá? Você tem que ganhar da batatinha, você não é uma batatinha. Então, faça um esforço para caminhar todos os dias no início da manhã. Quando você caminha, você faz um certo movimento com os olhos, porque quando você caminha, você faz esse movimento de lateralidade. Os olhos precisam corrigir a imagem para que você não fique vendo a imagem balançar na sua frente. Você veja a imagem estável, mesmo estando balançando. A região do cérebro que é responsável por fazer isso é a mesma região do cérebro que te permite pensar com mais clareza nos problemas. Então, caminhar ajuda a resolver problema. Tá? Por isso que a gente vê muitos empreendedores, né, lá no Vale do Silício, que eles fazem reunião caminhando, Steve Jobs, os famosos aí que fazem reunião caminhando, é justamente por isso, porque caminhar te ajuda a pensar melhor nos problemas. Se você está com alguma dificuldade grave, o ideal é que você vá caminhar para pensar nisso daí, isso vai te fazer muito bem. Quando você caminha, você tem a visão ampla, você não está com a visão fechada dentro de uma sala de academia, ou dentro da sua casa, ou olhando o celular, ou olhando para a TV, você tem a visão ampla, e a visão ampla acalma, melhora a qualidade de vida de quem é ansioso. Quando você caminha, você dá uma tranquilizada na sua amígdala.
E com isso, você consegue ter um controle emocional melhor. Quando você caminha, você está em contato com a luz solar, a luz natural. Esse contato com a luz solar vai fazer com que você tenha cortisol durante o dia e melatonina durante a noite, falando de maneira resumida, mas esse contato com a luz natural durante o dia vai regular vários hormônios no seu organismo, vai regular o funcionamento de vários órgãos no seu organismo, vai fazer com que você tenha menos doenças, isso vai melhorar até a sua imunidade ao longo do tempo. Então, faz bem, porque acalma a amígdala, você tem visão ampla, tem contato com a luz solar, faz atividade física, sensacional. Caminhar de manhã é o que você precisa fazer. Esse é o hábito que você deve construir. E a consequência disso é que você vai dormir melhor, porque você vai ter melatonina 16 horas, o pico vai ser depois de 16 horas, né? Você vai ter sono na hora certa, então isso é uma coisa fantástica. Enfim, você dormir 8 horas por dia no horário correto, né, que é ali por volta das 10 da noite, não é a mesma coisa que você dormir 8 horas por dia indo deitar 1 hora da manhã, tá? A gente precisa manter esse contato com a natureza, certo? Então, faça essa caminhada de manhã. E como é que eu consigo criar esse hábito? Então, vamos falar de construção de hábito. Existem 4 momentos importantes aí para que você execute um hábito, né? Para que você execute um comportamento de maneira repetitiva. Primeira coisa é o gatilho, né? Você precisa, eu preciso caminhar, você tem que ter um gatilho, um alerta, algo que te diga que você tem que caminhar. Segunda coisa é o desejo, terceira coisa é a sua resposta e, por fim, a recompensa. Então, gatilho, desejo, resposta e recompensa é a estrutura de formação de qualquer hábito. Todos os nossos comportamentos habituais, eles passam por essa estrutura. Gatilho, desejo, resposta, recompensa, né? O que é esse gatilho, essa vontade, né? Você precisa ter algo que te faça lembrar que você tem que caminhar. Então você tem que exaltar, você tem que deixar claro, você precisa tornar claro que aquele hábito deve ser feito. Isso é do James Clear, certo? Eu não inventei isso, isso está no livro Hábitos Atômicos, do James Clear, ele mostra essa estrutura dos hábitos. Então, para que você lembre que você tem que caminhar, você precisa tornar fácil a percepção. Você precisa tornar claro que aquilo tem que ser feito. Como é que você torna isso claro? Deixa a roupa separada do lado da cama, para quando você acordar, você enxergar o tênis de caminhada, você coloca o tênis e vai caminhar. Tá? Então, essa é uma maneira de tornar visível, tornar claro que você tem que fazer essa caminhada. Pega a chave que você usa para sair de casa, coloca dentro do seu tênis, para você não esquecer que tem que caminhar. Escreve um bilhete, cola no espelho, dizendo, olha, primeira coisa do dia, caminhada. Certo? Então você precisa, primeira coisa, você precisa ter um gatilho, você tem que lembrar que tem que caminhar. Você não pode começar o dia sem fazer a caminhada, tem que ter algo que te ajude a lembrar, certo? Então você vai colocar alguma coisa que visualmente te lembre, ou um som, né? Não sei, se você tem dificuldade para enxergar, para ler ou qualquer coisa, você pode colocar um despertador ali no seu celular para te lembrar que aquele horário, quando toca aquele despertador específico, aquela música específica, você precisa fazer a caminhada, tá? Então, isso resolve o problema do gatilho, tornar claro, tornar visível, tornar escancarado que você tem que fazer a caminhada de manhã. Segundo ponto, desejo. Você precisa desejar, você sente atração por aquilo, você sente vontade de caminhar. Então, como é que você torna isso mais atraente? Como é que você torna o hábito de caminhar mais atraente? Talvez você ir num lugar bonito para caminhar, né, vai tornar isso mais gostoso, mais atraente. Combinar com uma pessoa de caminhar junto, talvez você possa trocar algumas ideias, conversar, ter contato social é fundamental para resolver a ansiedade, também esqueci de comentar, né? O contato social é fundamental, então você pode combinar com uma pessoa para caminhar junto, que isso vai ser uma coisa bacana também, só cuide dos assuntos, né? Para que você converse sobre coisas interessantes, para que você discuta coisas alegres, certo? Então procure tornar mais agradável o momento da caminhada. Tenha uma roupa confortável para caminhar, isso vai tornar a caminhada mais agradável. Talvez você queira levar um telefone ou alguma coisa para que você possa ouvir uma música enquanto está caminhando, isso vai tornar a caminhada mais agradável. Tudo que você puder fazer para ficar mais gostosa a caminhada faz sentido, porque você está tornando ela mais agradável, consequentemente mais atraente, vai te dar mais vontade de fazer essa caminhada.
Então, comprar um tênis bacana, uma meia bacana, uma bermuda bacana, enfim, tudo isso pode te ajudar a fazer mais caminhada. Segundo aspecto, resposta. A resposta é a ação que você faz, propriamente dita, né? É o terceiro, na realidade, não o segundo. Então, o terceiro momento, a resposta. A resposta, você precisa tornar fácil o hábito para você fazer caminhada. Então, não pode ser uma coisa muito complexa, né? Por exemplo, você quer começar a caminhar, e aí você pensa, não, eu vou atravessar a cidade, eu vou enfrentar, sei lá, 40 minutos de trânsito, daí chegando lá, eu vou trocar minha roupa, depois que eu trocar minha roupa, eu vou responder alguns e-mails, depois que eu responder os e-mails, daí eu vou para o parque, vou ter que pegar um ônibus para chegar num parque para caminhar. Você está tornando difícil a execução do hábito. E aí a tendência é você abandonar, porque tem muita fricção, muita interferência nesse momento, né? Você tem que tornar essa resposta mais fácil. O que é tornar fácil? Você procurar fazer a caminhada da melhor maneira possível, num local que seja atraente, perto da sua casa, que você não tenha que fazer muitas etapas para chegar lá, isso já faz diferença também. Tá? Se for possível caminhar na própria quadra de casa, faça isso. É a melhor maneira de tornar fácil. Você deixa isso fácil, né? E outro aspecto, você não pode deixar o tênis guardado, sei lá, num maleiro, chaveado, atrás de um monte de, não sei, de bicho de pelúcia, que você tem que tirar tudo do armário, para daí pegar o tênis, para daí colocar o tênis, e aí o seu shorts está lá no varal, você tem que ir lá na lavanderia, pega o shorts, daí a camiseta está amassada, você tem que passar a camiseta, está tornando difícil. Tornar difícil vai fazer com que você não faça o hábito. Então, prepare as coisas com antecedência e prepare um ambiente que seja fácil para você caminhar com antecedência, que isso vai te ajudar a fazer essa caminhada. E, por fim, a recompensa. Então, em relação à recompensa, procure anotar quantos dias você foi. Você pode fazer uma gamificação com você mesmo. Por exemplo, se você caminhar, não sei, 5 dias por semana durante o próximo mês, você pode dar para você de presente um final de semana num hotel legal. Um passeio com uma pessoa que você quer sair com ela, uma viagem. Tá? Então, você pode trazer o benefício do hábito mais próximo para a sua realização. Porque o nosso grande desafio é que os hábitos saudáveis, eles nos trazem benefício de longo prazo, a gente não percebe isso. Já os hábitos ruins, eles trazem um benefício de curto prazo, né? Por exemplo, comer um doce me traz uma saciedade agora. É uma delícia, é um hábito ruim. Comer açúcar é um hábito ruim. Ele te traz uma saciedade agora. Só que a longo prazo isso vai ser um problema. Já os hábitos que nos trazem benefícios a longo prazo, a curto prazo eles não têm tanta satisfação. Então a gente tem que tentar agregar, tornar o hábito mais satisfatório, vai fazer com que você repita mais esse hábito, certo? Então procure agregar algum benefício. Olha, se eu fizer a caminhada à tarde, eu vou fazer tal coisa. Se eu fizer a caminhada, eu vou escutar uma música que eu gosto. Se eu fizer a caminhada, eu vou me alimentar, não sei, vou comer uma comida gostosa. Se eu fizer a caminhada tantos dias por semana, eu vou me dar uma viagem de presente. Traga algum benefício para você que torne a recompensa melhor ainda. Com isso, a tendência é que você vá repetir esse hábito mais e mais vezes, certo? Já comentei para você fazer no início da manhã, então sempre que você começa hábitos no início da manhã é uma coisa legal, porque é um momento que você tem energia para fazer isso, tá? E tem todos os outros benefícios de você fazer essa caminhada de manhã também. Ok? Então, lembre-se que existem vários recursos naturais que já estão pré-instalados no seu organismo que podem te ajudar a controlar a ansiedade. E se existe uma coisa que você pode fazer para de fato resolver tudo isso, é uma caminhada de 20 a 30 minutos todas as manhãs, que certamente isso vai trazer muito benefício. Ah, não posso 30 minutos, faça 15, mas faça todos os dias. Primeiro você cria o hábito, depois que você criou o hábito, aí você melhora o hábito. Mas primeiro você tem que criar. Então, se hoje você não tem tempo de fazer 30 minutos de caminhada, comece com 15 minutos de caminhada. E essa caminhada, ela vai ajudar a regular o seu sono. Ah, não, todos os dias eu durmo a 1h da manhã, eu tenho mais facilidade de trabalhar à noite. Talvez você ache mesmo que tem mais facilidade de trabalhar à noite. Só que se você vai dormir tarde, né, não consegue acordar cedo, é claro que de manhã você não vai ter pique para trabalhar. Então, talvez você acredite que você é uma pessoa noturna, mas na realidade você está tentando inverter o que é a natureza. E sempre que a gente tenta modificar o que é a natureza, provavelmente a gente está fazendo algo de muito ruim
para o nosso organismo. Se você começar a colocar essa caminhada sempre no mesmo horário de manhã, em poucos dias você vai mudar esse seu horário de sono. Então aqui você teve a oportunidade de pensar melhor nos hábitos que vão te ajudar a reduzir a ansiedade. Existem vários outros vídeos que podem te ajudar também no canal Hábitos Controlados do YouTube. Você pode nos encontrar no Instagram também, Hábitos Controlados, ou no Facebook, Hábitos Controlados. E nesses vídeos no canal Hábitos Controlados, você vai aprender a dominar seus hábitos para ser mais produtivo na sua vida diária e ter uma vida mais leve e mais tranquila. Muito obrigado, eu sou André Jandon e nos vemos no próximo vídeo.